Questão 5. Robôs seguidores de linha utilizam um array de sensores de luminosidade que medem a reflexão da superfície para a qual estão apontando. Durante as competições, como a superfície pode variar, é necessária uma etapa de calibração desses valores para que o robô tenha uma base de comparação. Em seguida, é necessário realizar a normalização desses valores, pois cada sensor pode retornar valores diferentes para a mesma superfície, já que a fabricação destes produz diferença em cada um deles. Em uma competição, um robô com 4 sensores realizou 5 amostragens, que foram armazenadas como uma matriz de 5 linhas e 4 colunas, sendo cada linha uma amostragem e cada coluna correspondente a um sensor. Sabendo que as funções getMax valor inteiro e desensor e getMinimo valor inteiro e desensor retornam o maior e menor valor lido, respectivamente, por um sensor cujo número de ID é passado como parâmetro. Leia o código abaixo e responda. Código abaixo, vamos lá. Quantidade de sensores, 4. Então estamos trabalhando com 4 sensores. Quantidade de amostras, 5. O que é que isso quer dizer? Tem um pouquinho de propriedade para falar sobre esse código, porque eu participo de competições de robô seguidor de linha e a gente utiliza uma estrutura praticamente idêntica a essa que tem na questão. Quantidade de amostras é quantas vezes o sensor vai ler, quantas vezes o código ele vai processar, armazenar os valores de cada um desses sensores para considerar como uma leitura. Então ele vai fazer a média de 5 valores para retornar isso como uma única leitura. A saída mínima, ou seja, o mínimo que ele pode ter, 0 e o máximo 1000. É como se a gente estivesse definindo aí o range da nossa escala normalizada. Aqui a gente tem a nossa amostragem, os 5 valores lidos. Nesse caso aqui a gente tem 20, 22 para o sensor 1, para o sensor 2 tem 1000, 21 e por aí vai. Então aqui é sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4 e aqui as 5 amostragens para cada um. Valores lidos, quantidade de sensores, ou seja, ele define uma variável chamada valores lidos para armazenar os valores que o sensor está lendo. E o array, né, ele tem a quantidade justamente que a gente definiu aqui como 4 sensores. Se a gente tivesse 5 sensores, mudaríamos isso aqui para 5, ele criaria um array de 5 variáveis, de 5 valores. Então aqui nesse caso, são os valores lidos, que a questão está indicando aqui, 1002, 20, 31 e 1010. Aí aqui a gente tem o início. E aqui ele faz uma função que vai se repetir para todos os sensores, ou seja, desde o sensor 0 até o sensor 3, totalizando 4 sensores. Ele vai pegar o máximo valor dentro dessa amostragem, o valor mínimo dentro dessa amostragem e o valor lido, que é o valor como se fosse o valor que ele estivesse lendo naquele exato momento, enquanto o código está rodando. Aqui o que ele chama de numerador é justamente essa operação numerador, denominador e valor normalizado, ele está fazendo uma conversão de escalas. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Basicamente a operação que a gente realiza é o seguinte, ó, pessoal. A gente, com base na amostragem que a gente faz, passando o robô pela pista, a gente consegue descobrir qual foi o mínimo e o máximo valor que ele leu. Vou dar um exemplo aqui. Nesse caso, do sensor 1, o mínimo dele foi 20, dentro desses 5 valores aqui. Então, é como se ele tivesse uma escala que começasse em 20, e o máximo valor aqui foi 1002. Ela começa em 20, termina em 1002. E aí o que a gente faz é uma conversão de escala para que a gente reajuste essa escala de 20 até 1002 para ela ser uma escala que começa em 0 e termina em 1000. E aí, no caso, toda essa operação, ela trabalha justamente para fazer o seguinte. Ele pega o menor valor e o maior valor, e com base nisso ele tem a escala. Ele pega essa escala e reajusta ela para uma escala de 0 a 1000. Ele faz isso para todos os sensores com base nos valores mínimos e máximos dessa amostragem. Então, o numerador é o que ele chama de valor lido menos mínimo valor. O que seria o valor lido? Digamos que naquele momento a gente esteja lendo um determinado valor, diz, não sei, 22. Então, ele faz valor lido menos 20, o mínimo valor, que é basicamente o que ele está fazendo é descobrir quanto que esse valor está em relação ao valor inicial. Porque, por exemplo, digamos que eu fale para você que o meu sensor está lendo 50. Só que 50 numa escala que começa de 0 é um determinado valor. Só que se minha escala começa de 40, então esse 50 ele já é um valor diferente. E aí, em termos de módulo, ou seja, em termos de quanto ele equivale a partir do início da escala, aí ele já seria um valor de 10. Não um valor de 50. Deu para entender mais ou menos? É basicamente isso que ele faz, para descobrir qual é o valor absoluto, ou seja, quanto que ele está variando a partir do início da escala. E aí por isso que ele faz o valor lido menos o valor mínimo. E aí ele multiplica isso por a saída máxima, que é a saída mínima, que é justamente pelo range. Ou seja, basicamente o que ele está fazendo é descobrir quanto dessa escala equivale a esse valor. Ah, esse valor aqui ele é 1% da minha escala, ele é 10% da minha escala. Seria basicamente isso. E aí no denominador ele pega justamente esse range, que é o valor máximo pelo valor mínimo. É o range, quanto que a escala ela consegue variar. Isso.
Aí aqui, justamente, ele divide pela escala do range para saber essa porcentagem, aquilo que eu comentei dos 10%, 20% da minha escala, 50% da minha escala, por exemplo, e aí ele multiplica pelo range da escala que ele quer converter, que nesse caso é a escala de 0 a 1000, que é essa aqui que eu falei para vocês. E aí, o valor normalizado ele vai justamente sendo o numerador dividido pelo denominador, ele faz toda essa operação aqui para fazer primeiro, né? Ele transforma o valor lido em uma porcentagem dessa escala e ele vai lá e multiplica isso pelo range da outra escala, porque ele consegue fazer essa conversão. E aí ele pega esse resultado e soma com saída mínima, porque caso a escala ela não comece de 0, aí ele reajusta aquele valor para dentro da escala. Ou seja, digamos que a escala aqui ela começasse de 50, ele pega esse valor e soma 50, que é para justamente readequar ele para dentro de uma escala que não começa de 0, e sim de outro valor maior que 0, por exemplo. E aqui ele coloca no valor normalizado, recebe 1000 menos valor normalizado, é meio que fosse uma padronização para o valor que ele está fazendo, aí já é algo opcional, arbitrário. Isso aí, para fazer mais sentido, teria que explicar um pouco sobre a refletância dos sensores, o que é algo que por enquanto não precisa para a questão, a gente só precisa entender que aqui depois ele faz esse cálculo como sendo 1000 menos valor normalizado. E aqui ele tem essa rotina para fazer o seguinte, porque digamos, a gente fez essas 5 amostragens de valores aqui, mas isso não garante que esses de fato são os máximos e mínimos que o sensor vai identificar. Eles foram os máximos e mínimos que a gente identificou durante o nosso teste. Possa ser que tipo, lá na frente, depois, quando ele está em outra parte da pista, que está mais escuro ou mais claro, ele identifique valores menores ou maiores do que esses que a gente utilizou para montar a nossa escala. E aí, por isso, quando ele for fazer o cálculo, ele vai dar valores menores que 0, caso ele encontre um valor menor do que o que a gente achou como valor mínimo, e valores maiores que 1000, caso ele encontre um valor que seja maior do que a gente encontrou como valor mínimo. E por isso, a gente tem essa rotina, que faz com que, se você agora está identificando um ponto, onde o valor que você está lendo é menor do que o valor mínimo que a gente tinha achado antes para fazer a escala, você vai retornar para mim um valor negativo. Então, se o valor for negativo, você transforma ele em 0, transforma ele no fundo da escala. E se o valor exceder o valor máximo da escala, você transforma ele no valor máximo da escala, que aqui é 1000. E aí, se não, o sensor normalizado ele recebe o valor normalizado normal. Ele faz isso aqui para fazer um tratamento padrãozinho, para a gente não ter complicações depois, para justamente ter certeza que vai estar tudo dentro de 0 e 1000, que é a escala padrão, para a gente poder de fato comparar os sensores. Aí ele faz um fim. E após a execução do código, qual será o valor normalizado obtido pelos valores lidos, 1002, 20, 31, 1010, pelos 4 sensores? Então eu vou só repetir aqui esses valores e a gente vai fazer toda essa operação do código aqui no papel. Então, vamos lá ver qual é a escala de cada um para a gente poder fazer essa conversão. Primeiro, partindo da escala e fazer a conversão, quanto isso equivaleria na conversão para a escala de mínimo e máximo para a escala de 0 a 1000. Então vamos montar aqui. Para o sensor 1, temos que o mínimo é 20 e o máximo é 1002. Então, ele vai de 20 até 1002. Para o sensor 2, temos que o mínimo dele é 21 e o máximo dele é 1008. Para o sensor 3, temos que o mínimo é 31 e o máximo dele é 1040. E para o sensor 4, temos que o mínimo dele é 20 e o máximo dele é 1007. E aí lembra que eu falei para vocês que essa operação que a gente estaria fazendo aqui no código seria para reajustar essa escala de 20 a 1007 para uma escala de 0 a 1000, de 31 até 1040 para de 0 a 1000, onde 31 seria 0 e 1040 seria 1000, 20 seria 0, 1007 seria 1000, 21 seria 0, 1008 seria 1000. E aí os valores intermediários de 21 até 1008 seriam adaptados para valores intermediários entre 0 e 1000. Só que como aqui a gente tem valores muito próximos do mínimo e do máximo, a gente não precisa ficar fazendo esse cálculo porque ele demoraria muito tempo para ficar subtraindo, multiplicando, dividindo, subtraindo, multiplicando, dividindo e tudo mais. Então a gente pode tornar isso aqui mais fácil por meio da simplificação. Vamos lá. 1002, a gente já sabe que ele é o máximo da escala. Se ele é o máximo da escala e a gente vai converter de 20 a 1002 para 0 a 1000, se 1002 é o máximo, então 1002 na nova escala ele vai corresponder a 1000. 21. A escala começa em 21. Aqui a gente achou um valor de 20, ou seja, ele é um valor que está abaixo da escala. Então, na conversão, ele vai dar um valor negativo. Aqui a gente vai aproximar ele para 0, mas a gente vai colocar que ele é um 0 negativo, ou seja, ele é menor do que 0.
Ele é aproximadamente, digamos, melhor dizendo, né? Ele é aproximadamente zero, só que ele é aproximadamente zero, mas na realidade, quando a gente fizer essa conversão, ele vai dar negativo. Como é que eu sei disso? Porque a escala ela começa em 21 e aqui a gente está com um valor abaixo da escala. Então, se 21 equivale a zero, 20 vai equivaler a um valor menor que zero, porque 20 é menor que 21. 31, ele é exatamente o mínimo valor. Então, convertendo na escala de 31 para 1040 para uma escala de 0 a 1000, 31 equivale a zero. 1010, ele está acima de 1007. Então, se ele está acima de 1007, e 1007 vai equivaler a 1000 na nova escala, 1010 vai equivaler a um valor maior que 1000. Então, com isso a gente já tem mais ou menos simplificado. E aí, com isso, a gente já fez basicamente todo esse processo daqui. Ó. A partir de cá, a gente já fez todo esse processo. Vamos fazer agora esse processinho aqui. Valor normalizado recebe 1000 menos valor normalizado. Então, agora, 1000 menos 1000, teremos 0. Aqui é o seguinte. Teríamos o quê? 1000 menos... Aqui teria um valor negativo. Então, ele seria 1000 menos esse valor. Vou fazer aqui, nesse cantinho, é como se a gente tivesse assim, 1000 menos... Vamos chamar isso daqui de x, esse valor, menos x. A gente já viu aqui, já tinha debatido antes, que isso aqui é um valor negativo. Então, no final, teríamos 1000 mais x. Ou seja, podemos simplificar aqui também para um valor maior que 1000. A gente não sabe quanto é, porque para calcular isso aqui daria um pouquinho de trabalho, fazendo todas essas operações, mas a gente tem certeza que é um valor que é maior que 1000. Porque a gente sabe como ele é negativo e a gente está subtraindo um pelo outro, no final das contas, então a gente transformaria isso aqui em positivo, por assim dizer, e aí somaria os dois e daria um valor maior que 1000. 0. 1000 menos 0 seria 1000. E aqui teríamos 1000 menos um valor que é maior que 1000, que aqui a nossa estrutura ela é 1000 menos valor normalizado. Então, nesse caso aqui, como aqui teríamos um valor maior que 1000, a gente vai ter 1000 menos valor maior que 1000. Então, se esse valor aqui a gente está subtraindo isso de 1000, e esse valor aqui é maior, no final das contas vamos ter um número negativo, ou seja, um número menor do que 0. Porque digamos que isso aqui fosse 1010, supondo, não fiz o cálculo, supondo que isso aqui é 1010. É um valor maior que 1000, então beleza, vamos estipular isso. Teríamos 1000 menos 1010. O resultado de valor normalizado seria, então, menos 10. Então, por isso que aqui a gente coloca como sendo um valor aproximadamente menor que 0. A gente não sabe exatamente quanto é, mas a gente sabe que é menor que 0. E aí, isso aqui já está feito. Agora a gente vai fazer essa parte. O valor menor que 0, ele recebe 0, e o valor maior que 1000, ele recebe 1000. Se ele estiver dentro do range, ele não recebe nada. Então, 0 está dentro do range de 0 e 1000, continua 0. Valores maiores que 1000 recebem como valor final 1000. Valor 1000, então continua 1000. E valores menores que 0 recebem como valor final 0. E aí por isso que é interessante a gente sempre tentar simplificar ao máximo, porque vejam que a gente não precisou fazer esses cálculos da escala, como manda aqui o código, que demoraria muito tempo. Só por essas simplificações de já prever que o valor seria menor que 0 ou maior que 1000, a gente já conseguiu chegar no resultado final, que é justamente o que a gente tem aqui na alternativa D, que é a resposta da questão 5.